riacho eu acho ali, tilápia, boi dourado, tambaqui. Rio Azuis, Mumbuca, meu jalapão, universo verde solo, meu cantão. Romaria Santa, lá vou eu, Bonfim, Mangabara, Samutamba, Alfinim. Moro bem no coração do meu Brasil, Palmas, capital pujante, solo quente, mãe gentil. Sou tocantinense, esse é o meu melhor estado, terra do capim dourado, da Sussa e do querer bem. Franguinho caipira, com pique eu não dispenso, vou te falar o que eu penso, lugar como esse não tem. Romaria Santa, lá vou eu, Bonfim, Mangabara, Samutamba, Alfinim. Moro bem no coração do meu Brasil, Palmas, capital pujante, sol quente, mãe gentil. Sou tocantinense, esse é o meu melhor estado, terra do capim dourado, da Sussa e do querer bem. Franguinho caipira, com pique eu não dispenso, vou te falar o que eu penso, lugar como esse não tem. Sou tocantinense, esse é meu melhor estado, terra do capim dourado, da Sussa e do querer bem. Franguinho caipira, com pique eu não dispenso, vou te falar o que eu penso, lugar como esse não tem. Ai, ai, não tem. Tocantins meu querer bem. Ai, ai, eu tenho. Lugar como esse não tem. Ai, ai, não tem. Tocantins meu querer. Feito a opção de que trata o parágrafo 16 do artigo 14, que é essa tal de aposentadoria, dessa previdência complementar. Desde que tenha no mínimo 62 anos se mulher e 65 se homem, tá? E para o titulado e professor, reduzidos 5 anos. Então, aqui, a própria, vamos dizer, reforma da Previdência Federal, ela assegurou, e ela faz, inclusive, aos demais, ela faz um conjunto de normas de transição para que a reforma não fosse tão, vamos dizer, terrível para o servidor público federal. É terrível, mas a proposição, eu entendi agora o que estão falando, é uma proposta do município, tá? Que não tem aposentadoria integral, que não tem acima do teto. Por quê? Porque não há proibição nenhuma de ser acima do teto, tá? De ser acima do teto para os que já estão. Então, essa é uma opção da senhora prefeita, essa que é a minha pergunta. O assessor aí está falando em nome da prefeita, porque
eu contrato alguém e eu ponho ele para falar, eu estou autorizando ele. Então, a prefeita está dizendo que quer ser o diabo e não o capeta, né? Está entendendo? Pelo jeito, sim, porque o que, para o servidor público federal, foi mantida essa aposentadoria integral e aí estabelecendo para os demais outros critérios aí de aposentadoria, tá? De aposentadoria. Então, vamos dizer, qual é a idade mínima aqui? Precisa ser 62 para as mulheres, 65, como está para o servidor público federal? Não, pode deixar 55 e 60 como está. O município vai ter que decidir isso. Tá? Qual é a forma de cálculo? Para o servidor público federal, quem entrou depois de 2003, vai ser feita aí a atualização de 100% das contribuições e fazer a média. É possível deixar 80% como está hoje na nossa lei? É possível. A forma de cálculo, tá? Tudo isso depende do legislador municipal, tá? Então, quando o assessor aí, que eu esqueci o nome dele agora, respondeu ao Paulo... O Cleiton. O Cleiton. Provavelmente ele estava respondendo em nome da administração municipal, à vontade da administração municipal. Então, vai depender dos projetos de lei posteriores que forem feitos. E aí que eu sempre tenho dito que a discussão é política, tá? De que os servidores públicos vão ter que flechar em cima da Câmara dos Vereadores, no sentido de não fazer uma reforma da Previdência Municipal pior do que a dos servidores públicos federais. E eu digo, de tudo que eu estudei, que eu verifiquei até agora, eu não verifiquei nenhum município que fez isso, que fez pior do que a reforma da Previdência Federal. Tá? Não vi nenhum, tá? E nem Estado. Tem estados aí que reformaram suas previdências, ou eles adotaram as regras totais aí do servidor público federal, ou melhoraram em algumas situações, tá? Então, eu diria rápido aí, para depois passarmos a discussão, cabe aqui ao município estabelecer a idade mínima, inclusive diz que a idade mínima tem que fazer constar uma alteração na lei orgânica do município, lá é o parágrafo 3º do artigo 40 da Constituição, que diz, no âmbito da União, a aposentadoria será aos 62 anos se mulher e aos 65 anos se homem, e no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observado o tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente. Então, aí tem que mudar a lei orgânica e fazer constar. E agora, todos os demais requisitos, quantos anos tem que contribuir no mínimo, quantos anos você tem que ser servidor público, quantos anos você tem que estar no cargo, isso tudo vai depender do município, tá? Como é que vai fazer o cálculo? Vai depender aqui do município. Quais os critérios aí para concessão, inclusive, de pensão, tá? Tem aposentadoria e pensão, também vai depender do município. Vai ter esse abono de permanência, quem chegar na idade para aposentar, quiser continuar a trabalhar, tá? Ele vai ter a possibilidade de permanecer ou não, vai depender da lei do município. Ao servidor público federal foi garantido, tá? O direito o abono de permanência, tá? Então, em rápidas palavras, o que eu posso dizer, respondendo à questão do Paulo, que ninguém está obrigado a participar dessa previdência complementar. Segundo, provavelmente o município não vai ter uma previdência complementar sua, ele vai contratar uma das previdências já existentes. E aí, para quem está aí velho, aí, como já faltando um pouco tempo para a aposentadoria, ele não vai conseguir contribuir o número suficiente de meses para uma aposentadoria complementar. Por quê? Se você pegar, por exemplo, a Previ, Banco do Brasil, né? Que é uma aposentadoria complementar, né? Previ, Banco do Brasil. Me parece que o mínimo que exige lá são 180 contribuições,
15 anos. Tá? 15 anos de contribuição. Então, vai ter um regramento que, mesmo que você queira ir, quem já está a metade do tempo para frente, né? Tá? Quem queira ir para a aposentadoria, para essa tal de previdência complementar, ele não terá o tempo suficiente de contribuições para a aposentadoria complementar. Tá? Por quê? Vai depender, não sei o que eles vão contratar aí, né? O que eles vão contratar, que tipo de outro plano ao qual vão aderir, né? Vão aderir aqui ao município. Mas aí tem que ter lá o número mínimo. O que você contribuiu para o Gurupiprev, tá? O Paulo, que recebe aí R$22 mil por mês, né? Aqui o salário dele na Unirib, né? Tá? Ele contribuiu os 22 mil, né? Os 22 mil. Isso vai influenciar lá na complementar, na previdência complementar? Nada, não vai influenciar, porque lá tu vai começar do zero agora, se você aderir. Tá? Vai começar agora. Tá? Então, você vai ter vai ter que ter o número de contribuições lá nessa previdência complementar necessária, tá? Para que exige aquela previdência, tá? Aquela previdência. Então, eu diria, teoricamente, é possível fazer uma lei municipal dizendo que só vão aposentar pelo teto. Bom, aí nós teríamos que discutir a constitucionalidade disso, tá? E em relação a isso, tá? O Gil, a resposta para a nossa presidente do Ministério da Economia está aqui, na norma técnica 12.212 de 2019. Ao tratar das aposentadorias aí de quem já estava, diz o seguinte, o item 27 dessa norma técnica diz assim, para salvaguardar expectativas de direito do servidor titular de cargo efetivo, esse que já era, ao tempo da reforma, destinatário de regras constitucionais permanentes do sistema previdenciário próprio e que permaneceria nesse regime, sujeito a novos requisitos mais exigentes para a aposentação, foi adotada uma disciplina jurídica de transição entre o sistema jurídico anterior e o novo sistema de previdência social, tendo em vista o princípio da segurança jurídica e a proteção da confiança do servidor que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data da entrada em vigor dessa emenda constitucional. Então, aqui o Ministério da Economia está dizendo por que é que aos servidores públicos federais foi, na verdade, feito essas normas de transição e mantida a aposentadoria integral. Para aí o princípio da segurança jurídica e a confiança do servidor. Poderiam ter feito de forma diferente? Poderia, mas aí vai depender, então, do legislador. Então, era essa, para início de conversa, os esclarecimentos que eu tinha que prestar, tá? Então, voltando só para resumir, o projeto de lei me parece estar redondo, tá? Na aposentadoria complementar. Agora, vai ser a briga dos servidores com a prefeita e a Câmara dos Vereadores, no sentido de não, tá, trazer para Gurupi o diabo, tá, e deixar talvez só o capeta. Tá? Ok, Adilar. O Vitor já levantou a mão, só um minutinho, por favor. Quem quiser usar a palavra, por favor, se inscreva também. E antes, só umas informações a mais. Na primeira reunião, a presidente do Gurupiprev, né, lembrando que o Cleito faz parte da empresa X, que é de Goiânia, que assessora o Gurupiprev. A Carita disse, a presidente do Gurupiprev disse o seguinte, que seriam 7 leis, 7. A primeira é aquele que ela achou mais importante colocar agora por etapa, seria a criação do RPC. Ok, já aconteceu, né, foi ajeitado ontem, vai ser encaminhado para a Câmara. Que também teria a questão do abono de permanência, que ela disse que não iria mexer, que essa aí seria uma briga com a prefeita, ou seja, existe a disposição de terminar ou de, né, mexer nele, mas que seria uma briga política com a prefeita, segundo que ela não iria entrar nessa briga. E tem mais 5 leis. Aí eu comecei a olhar aqui, nós não temos 5 leis na Previdência atual.
né? Nós temos 2 ou 3, ela tem 5 leis para serem criadas, ou seja, então, só para você entender, mesmo no projeto aqui da criação da RPC, nós não temos ainda a cópia a minutos que vai ser apresentada como alteração, mas aqui na RPC está tudo Ctrl+C e Ctrl+V da emenda. E pelo que eu percebi, é a mesma briga que nós tivemos no ano passado todinho, que você participou também, né? É a mesma coisa de querer fazer o Ctrl+C, Ctrl+V da emenda 103 na reforma municipal, ou seja, mudando a idade, mudando o tempo de contribuição e arrochando cada vez mais a questão. E a primeira coisa que nós falamos na primeira reunião foi que não venha com tanta sede o município, querendo fazer, né, passar o rodo ou a boiada, como disse um certo ministro uma vez, né, e cada vez mais precarizar o trabalho, os servidores. Aí eu falei, inclusive, uma fala sua, de que vamos trabalhar, vai ter impacto? Vai ter perda? Vai, mas que seja o mínimo possível essas perdas para os servidores, não só de agora, mas do futuro, né, do processo de quem já está e de quem vai entrar no serviço público, seja municipal, no caso nosso. Era isso. Vitor, você levantou a mão primeiro, depois o Paulo Henrique. Não, primeiro, bom dia a todos, né? Eu agradeço aí a PUG, né, por capitanear esse debate, nos representar bem, como em outras demandas já representou. Eu agradeço muito também aí o professor Edilar, porque a gente tem uma grande referência do seu capital intelectual aí no mundo jurídico, e o seu tempo ele tem uma preciosidade. Você já está até, inclusive, aposentado, embora vinculado à nossa entidade, mas, assim, contribui de forma muito tranquila. O que o senhor colocou, eu não tinha, assim, a profundidade legal, né, o escopo legal que o senhor coloca, eu tinha uma certa noção, porque, como cidadão, você tem pessoas que estão na Previdência Pública de outros municípios, pessoas que estão na federação, então você tem um contato com essas pessoas e você ouve, e também, como cidadão, você lê o que é publicado, o que acontece, assiste os jornais. Então, eu tinha um entendimento próximo, mas não com toda essa sabedoria e profundidade jurídica que o senhor coloca, né? Então, eu agradeço muito. Antes de fazer uma pergunta que eu gostaria de fazê-la, tá? Concordo, assim, plenamente, né? O diabo ele é um pouquinho pior que o capeta, e eu não sei se no corpo do Executivo Municipal e do Legislativo vai incorporar o diabo. É claro que a gente, quanto sindicato e os outros sindicatos do município, não é a única categoria pública, não é só a PUG. Você tem outras entidades públicas, servidores do município, e eu acredito que um município pequeno, igual o nosso, onde que tem muitos servidores públicos, uma boa pressão, talvez, reverteria, tiraria, pelo menos, um pouco do diabo do corpo, caso alguém quisesse ser empossado por esse espírito maligno, né? Então, mas assim, o que o senhor Gil está colocando é muito relevante. À medida que for participando das comissões, como as comissões não tem como todos nós estarmos lá, à medida que a PUC vai socializando e tudo, a gente vai fazendo os movimentos necessários para tirar alguns diabos do corpo, se for possível, né? Eu fico um pouco preocupado, num sentido, eu não sei se eu entendi bem, no que eu ouvi, né? Parece, porque eu tenho muitos parentes, amigos, o próprio pai meu tem um sítio, e eu nunca vi ninguém colocar a raposa para vigiar o galinheiro, né? Então, quando eu vejo com o advogado que ele está assessorando a reforma da Previdência do município, ele tem um vínculo com a iniciativa privada também, de uma aposentadoria complementar privada, não sei se isso é verdade, porque eu ouvi até agora, eu preocupo também, até que ponto ele vai interferir em situações próprias, porque nós já temos a maturidade, os cabelos grisalhos, para saber que política também é um jogo de interesse, e às vezes jogo de interesses financeiros, ou a maioria das vezes, né? Aí já é uma situação de a gente acompanhar e ver se tem raposa no galinheiro ou não, e qual espingarda ou cartucho que vai utilizar. Mas uma preocupação que eu tenho, vamos pegar o pior cenário, que eu espero que não vai acontecer, e eu espero que todos os servidores públicos, sem exceção do município, que representa muito a classe, a sociedade de Gurupi, esteja vigilante, né, para não escapar e poder colocar as pressões na hora devida. Mas eu tenho uma pergunta. Vamos supor que esse pessoal muito esperto, velhaco, eles consigam fazer algo pior que a união, né? O diabo seja pior que o capeta. Aí eu tinha uma pergunta, professor Edilar, porque pelo que eu vejo no escopo legal, né, onde que eu conheço muito pouco, não sou da área, eu vejo que aí não poderíamos pagar acima do teto previdenciário, que é uma contribuição.
Então, a gente não poderia mais pagar 14% do nosso salário e vejo que caberia um ressarcimento daquilo que já foi pago. Isso existe ou não existe? Essa leitura está míope? Como que vocês observam isso? Pegando o pior cenário, que a gente não consiga tirar o diabo do corpo de quem tem que ser tirado, né? Professor Vitor, eu penso o seguinte, são duas situações aqui que nós temos, né? Uma é pedir o ressarcimento, mas isso, no primeiro plano, não interessaria aqueles que vinham contribuindo na expectativa de se aposentar com a aposentadoria integral ou proporcional, né? Ou pela média aí do tempo, né? Então, me parece que a discussão ela seria da constitucionalidade dessa alteração brusca na expectativa do servidor, tá? É a mesma coisa que você mudar a regra do jogo durante o jogo, tá? Mudar a regra do jogo durante o jogo. Então, tem aí expectativa de direito, claro, não é uma discussão simples, é uma discussão complexa, mas qualquer alteração que ela não viesse, me parece, a garantir aí essas contribuições que foram efetivadas, aí as associações vão ter que ajuizar no sentido de buscar garantir, tá? Garantir que aquelas contribuições elas sejam efetivamente utilizadas, tá? Utilizadas no cálculo, tá? E aqui tem uma questão interessante, pelo seguinte, vamos dizer que acabe essa aposentadoria integral, tá? Integral. Fosse fazer média. A média seria desconsiderada se desse superior. Está entendendo, professor Vitor? Então, aqui eu penso o seguinte, que essa minha leitura, que não teria que discutir por hora ressarcimento, coisa nenhuma. Tem que discutir, nesse momento, quer dizer, que seja mantido em favor do servidor público federal, pelo mínimo, municipal, pelo mínimo que foi a reforma da Previdência. Tudo bem, vamos subir para 62, 65, como foi na reforma da Previdência federal, mas manter aí o direito e fazer algum processo de transição nesse sentido, de garantir essa expectativa que o servidor tinha, né? Claro, se isso não der certo, depois, como segunda opção, né? Porque aqui, senão, você tem aí um enriquecimento ilícito do Gurupiprev em desfavor dos servidores, né, que contribuíram. Mas me parece que essa é uma discussão para um segundo momento. Acho que agora a questão principal seria focar nessa questão de garantir pela manutenção dessas situações que já venham sendo cristalizadas. Agora, dizer para o Gil, não sei se respondi ao professor Vitor, ao professor Gil. Professor Gil, não está sendo um Ctrl-V, Ctrl-C, não. Tá? Um Ctrl-C, Ctrl-V. Por quê? Se a proposta é de todo mundo ficar no teto previdenciário, não está sendo Ctrl-V, Ctrl-C aí da reforma da Previdência Federal, não. Por quê? Aos federais foi garantido aí a permanência da aposentadoria integral, tá? E normas mais benéficas aí nessas regras de transição. Tá? Perfeito, senhor Girard. Pelo que eu entendi, no primeiro momento nós teríamos, então, uma discussão política, né? E até mesmo de jurídica, para tentar segurar o máximo possível que não seja pior do que o da União, né? Paralelo aí a jurídica e a política, né? Aí essa situação que eu coloco seria só depois, num segundo momento, que a gente nem espere que chegue. Seria isso, né? Muito obrigado, viu, professor? Paulo, agora é você. Bom, nessa discussão aí de demônio, diabo e capeta, né? Eu não entro muito, não, que eu sou ateu, graças a Deus, né? Deixo pro Gil. Mas eu vou dizer uma coisa que eu sei, né? Diz que o Lúcifer, né? Foi o anjo do Senhor, né? Foi Luzbel, era um anjo querido do Senhor. Então a gente precisa, né, ter atento, né, nessa questão que o Vitor colocou. A política é assim,
né, ela se faz a partir de correlações de força e da capacidade de mobilização e articulação. Eu acho que, inclusive, nós temos que perceber o que está acontecendo hoje no município, né, com a ameaça, inclusive, da prefeita perder o mandato, né, e usar isso a nosso favor. Eu acho que nós temos que aumentar o processo de pressão, nós temos que criar condições para que a gente consiga mobilizar não só nossa categoria, porque veja só, essa discussão, que é uma discussão extremamente importante, foi feita, né? Na semana passada, deu 12 pessoas. E hoje nós temos aqui agora, né, presente 11 pessoas. Né? Então mostra que não é que a PUG não esteja fazendo a mobilização. Nós estamos fazendo a mobilização, mas nós temos que tentar ampliar a sensibilização dos colegas de perceberem, né, que, primeiro, isso não interessa só a alguns que estão próximos a aposentar, como eu, que falta aí, em tese, 6 anos. Né? Mas interessa a toda a categoria, inclusive aqueles que faltam mais tempo, como o Neto, que vai assumir a presidência do sindicato. Nós temos que criar a condição para fazer urgente uma conversa com a prefeita, né? Mostrar essas questões, mostrar, inclusive, né, que está querendo ir além do que, né, quer dizer, foi proposto e foi apresentado no próprio Congresso. Né? Porque, assim, eu, infelizmente, já tenho alguns sinais negativos, porque outro dia explodiu, né, que a reforma trabalhista foi benéfica, que não deu prejuízo para ninguém, não mudou nada. Né? Então, falas como essa me assusta muito, né? Porque se a gente deixar, a gente vai levar na cabeça. Então, eu acho que a gente precisa realmente criar condição, né, para a gente fazer um processo mais amplo de mobilização e de discussão. E aí, uma sugestão, Gil, é essa reunião urgente que nós temos que fazer, levando a ASUNIRG, levando, né, quer dizer, maior representação dos professores, levando a presidente do grupo IPREV e fazer uma conversa muito séria, porque isso que o professor Vitor, que o professor Adilar coloca, é preocupante. Né? Quer dizer, você coloca um assessor de uma empresa que tem interesse, porque, gente, essa é a lógica. Qualquer empresa privada, né, se move pelo lucro. Né? Não se move por benécia, por bondade ou por perspectiva, né, de fazer graça com o bolso deles. Né? A empresa quer lucrar e quer ter, né, ampliação disso. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa, né, fazer um esclarecimento até, inclusive, para os nossos, né, quer dizer, vereadores, aumentando a pressão. Porque sem um lobby, né, que tenha uma certa força, né, a gente vai realmente ter prejuízo. E isso já se evidenciou, né? No que diz respeito, inclusive, com essa questão. Porque, como o Adilar coloca, a situação que está se colocando hoje está pior do que a reforma que a gente teve. E se a gente não, enquanto entidade de classe, não perceber isso e não intensificar a nossa ação, a gente vai ficar numa situação complicada. Eu fico feliz, né, que o Adilar possa estar esclarecendo, inclusive, como fez, né, essa questão, porque realmente deixou muita gente que está acompanhando, né, principalmente aqueles professores que estão mais próximos de se aposentarem, né, muito preocupados. É basicamente isso. Ok, a Lucileia pediu a palavra. Antes dela falar, só um esclarecimento. Paulo, o problema é que hoje a gente sabe que a Câmara Municipal ela tem apenas um vereador de oposição. Né? Ótimo, o prefeito conseguiu aglutinar todos em cima dele. E o próprio líder da prefeita, do governo, na Câmara, é um que faz parte da comissão representando a Câmara Municipal. Certo? Então, essa é uma outra questão que eu quero falar para você. Aí, isso, só para lembrar, Adilar e companheiros e companheiras, o ano passado, né, o Adilar é testemunha disso também, a Lucileia, eu, o Joel, nós que estamos, né, o tempo todo discutindo essa questão desde o começo do ano passado, pelo menos até então, o município fazia, como fora feito o ano passado, foi apresentado pelo Silmar, que é o presidente daquela comissão, ele apresentou os projetos que queria alterar, mas depois ficou só na alíquota e depois a retirada, né, da Previdência, questão do auxílio natalidade, essas coisas que o Adilar já falou. Ok. Só que agora, todos os projetos que estão sendo apresentados aqui estão sendo enviados por essa empresa lá de Goiânia. Eu peguei o projeto que foi aprovado em Rio Verde, de lá, é o mesmo projeto daqui, o mesmo texto, não tira uma vírgula. Se tivesse um erro de português, o mesmo erro estaria incluído numa lei ou numa minuta
lá já aprovado na Câmara em Rio Verde. Então, eu quero colocar isso para que você entenda que a gente... E pelo que eu entendi, né, a professora Cárita tem muito boa vontade, mas ela está, e como tem também a Jaqueline, que também faz parte dessa comissão, é professora, mas está representando a Procuradoria do município, né? Eu não sei como elas vão estar nesse dilema de estar defendendo a gestão e, ao mesmo tempo, vendo o ferro entrando para rasgar todo mundo. Lucileia, você. Estou tentando tirar... bom dia. Estou tentando colocar ao vivo aqui a minha imagem. Aí, consegui. Eu estou pelo telefone. Primeiro, bom dia a todos, né? Tem algumas pessoas aqui que eu não tenho contato diário, então eu acho pertinente fazer minha apresentação. Meu nome é Lucileia, sou presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Gurupi. Estamos aí já debatendo essa reforma da Previdência desde a época que surgiu a Emenda Constitucional 103, e aí na gestão Lauredo a gente teve algumas conquistas de não deixar fazer uma maldade grande, porque eles estavam copiando literalmente a Emenda Constitucional 103. Eu creio que o Gil, o Paulo se recorda, e o Joel também se recorda do primeiro projeto encaminhado para a Câmara Municipal de Gurupi, que só estava citando o dispositivo da Emenda Constitucional. Praticamente não tinha redação, né? O pessoal tem um pouco de dificuldade, né, de fazer dispositivos. Enfim, conseguimos até o momento, até esse ano, né, impedir a alteração da alíquota, porque eles queriam aumentar só a nossa, de servidor, e a patronal nada. E esse ano nós conseguimos aumentar a patronal juntamente com o servidor na mesma proporção. E isso é uma vitória, né? Porque na gestão Lauredo a gente passou aí uns 8 anos tentando sair da alíquota de 0,35, alíquota patronal. Agora, com efetivo debate com o poder público municipal, nesse primeiro projeto, que é a lei, o regime complementar, o regime previdenciário complementar, também não vejo muita... Eu concordo com o doutor Adilar, eu acho que ele é um pouco simples aí, vai ter que fazer, tem data para poder ser feito. E alguma coisa que me preocupou foi a questão da representatividade no comitê, que eu acho que a minha posição lá na Câmara, eu vou tentar fazer com que os vereadores incluam a representatividade e tirar o voto lá, 2 votos da presidente, né? Porque se o comitê é 2 representando os participantes e assistidos e 2 pelo poder público, e quem é do poder público, ou patrocinado, né? Que é o termo que diz lá, que seria o município, né? São 2-2. E quem é a presidente? Será um do patrocinado. E se ela tem 2 votos, sempre vai ser 3-2. Então, ali, não vejo, assim, como permanecer esses 2 votos da presidente. Falando agora dos integrantes da comissão, dessa comissão que está discutindo esses projetos, que será discutido todos esses projetos, essa comissão criada para fazer esse estudo conforme a emenda constitucional 103. Os membros são 12 membros ao todo, e de 12, 3 membros são representantes do sindicato, ou seja, nenhuma propositura que formos fazer de alta relevância, que é contra o interesse do poder público, vai passar, como não está passando. Não sei se eu vou colocar aqui como debate a gente entrar num consenso, não sei se a gente pode primeiro tentar reverter esse número de pessoas aí, porque nós vamos sempre ser vencidos e vamos ser meros membros para depois dar publicidade que os representantes dos servidores estavam junto na construção desses projetos, que é o que eles sempre fazem, né?
mas de maneira muito sorrateira. Então, não sei se é ideal, nesse momento, a gente reunir com a prefeita para tentar diminuir o número de membros ou elevar o nosso número de membros. E também a nossa posição enquanto representante, lá nessa comissão, eu vejo que cada um está votando de um jeito, o que vai enfraquecer, nos enfraquecer, porque uma hora a gente vota com a gestão, outra hora o outro está votando contra os representantes. Eu coloquei nessa última reunião a questão do mandato do comitê, que é o que vai fiscalizar esse regime próprio de previdência complementar, né? Para poder estabelecer na lei 4 anos. Não tive votos suficientes, porque há essa divergência de voto entre nós, representantes. Eu acho que nós temos que... Porque é um tema que eu penso que todos têm o mesmo objetivo, né? Conseguir o menor impacto possível da reforma da Previdência. Então, eu acho que a gente tem que ficar em consonância com as questões, né? A gente discutir antes como a gente vai incluir as nossas proposituras, nossas sugestões, mas eu acho que com 12-3 não, fica 8, né? 9-10, 11. Não, 9-3. 9-3, eu acho que não sei. Então, eu coloco isso para a gente discutir e ver como é que a gente pode fazer esse encaminhamento. Sobre a questão do Grupo IPREV, né? Nessa última reunião, eu fiquei no final e continuei conversando com a doutora Cárita, com o doutor Silmar. Realmente, eles têm a intenção de mexer na questão das aposentadorias. Permanecer como está não vai ser uma opção para eles. E como irão mexer? Isso a gente só vai saber quando eles apresentar o projeto, mas pela conversa já foi falado que a aposentadoria integral não vai ter mais. Nem aqueles que entraram lá em 2003. O Instituto, daqui a um tempo, não vai conseguir aposentar ninguém, porque tem um déficit de 300 milhões. Então, pela conversa que eu tive, meu sentimento, e aí não me falaram de forma clara, mas o que eu pude extrair é que vai ter uma reforma não muito agradável para nós. E eu sou da opinião que nós temos que nos unir, todas as entidades possíveis aqui, no âmbito territorial de Gurupi, para que a gente possa minimizar essa reforma, e vai ser mesmo só por movimento. Não vai ter outra saída, não. A prefeita tem a maioria na Câmara, os projetos estão passando sem nenhuma dificuldade, então, assim, não vai ser nada fácil também. Né? Nem por causa dessa divulgação que saiu aí do parecer do Ministério Público, que ainda é uma manifestação no processo, né? E não tem nenhuma decisão ainda judicial. Eu acho que o ano que vem, esse ano, eu acho muito curto, 2 meses. O Cleiton, e aí nessa mesma conversa, nessa última reunião, o entendimento do Cleiton, que foi me passado, é esse, que esse regime de previdência complementar, ele já se aplica imediato. O entendimento do doutor Silmar é que não se aplica de imediato. Aí eu falei, tudo bem, mas vocês não vão estar aqui depois de 4 anos. Né? 4 anos vai ver outras pessoas, então a gente tem que deixar isso muito bem definido, porque não basta vocês entenderem uma coisa, o Cleiton entender outra. Apesar que o Cleiton é o assessor jurídico dele, o assessor da questão previdenciária dessas legislações, e ele não está falando em nome da prefeita, porque ele não fala nem com o mesmo pensamento do pessoal do Grupo IPREV, né? Que o pessoal do Grupo IPREV, sim, está falando em nome da prefeita. E aí tem esse conflito, né, de entendimento entre o Cleiton e o procurador jurídico do Grupo IPREV. O projeto das aposentadorias,
se fazer a reunião, como foi a sugestão do Paulo sobre isso, penso eu, minha opinião, que nós devemos reunir com a prefeita quando a gente tiver o projeto para poder falar com propriedade com ela, né? Porque até então a gente vai falar o quê? Meras especulações, suposições, porque a gente não tem realmente o projeto para debater. Como será feito esse projeto? Vai alterar como? Né? A forma de cálculo, como vai ser feito? As idades, para quanto vai? Então, na minha opinião, eu acho que a gente pode deixar para discutir diretamente com a prefeita no momento em que for disponibilizado esse projeto, porque primeiro vai ser discutido na comissão e depois é que vai para a Câmara. Enquanto estiver na comissão, a gente tem o tempo para poder ir até a prefeita e falar com ela diretamente a respeito de todas as situações explanada pelo doutor Adilar, da possibilidade de ficar como está, da possibilidade de fazer como o pessoal federal e não fazer nada, né? Sendo menos agressivo conosco aqui. Mas eu já sei que o pensamento precisamos alterar porque estamos com um déficit de 300 milhões e daqui a algum tempo o Grupo IPREV não vai ter como aposentar ninguém. Essa já está sendo a fala de todos. Para mim, não é a primeira vez. Então, a gente pode focar nessa desconstrução desse argumento, até porque nós não somos responsáveis pelo déficit. Então, nós também não podemos suportar ele. O que eu tinha para falar, normalmente, de tudo que eu anotei aqui, seria isso. Agradeço a oportunidade, agradeço o convite pela reunião feito pelo presidente Joel, agradeço também toda a diretoria da APUG com seus relevantes serviços aí para os seus filiados e também para a Gurupi, e me coloco à disposição e podem contar comigo também nessa batalha aí na reforma da Previdência. Muito obrigada. Ok. O Neto vai falar, mas antes, o Neto é a sua vez, mas só para lembrar, a Lucilene tocou num ponto aí, entre as coisas que ela falou, da questão da união. Então, é importante que a gente tenha essa união, né? E vamos, os sindicatos, que na verdade nós estamos em minoria lá, nós só temos a PUG representada, uma pessoa, o CISENG representado, uma pessoa, e a UNIG representada, uma pessoa. A partir daí, nós temos só indicados da gestão, seja da UNIG, seja do executivo do Grupo IPREV. Então, a gente precisa, conversar com a prefeita assim, para que a gente possa já começar a partir dessa mudança. Ou seja, não dá para falar em comissão que vai discutir, debater e aprovar, sendo que já qualquer proposta que nós façamos, nós seremos derrotados, você viu ontem lá nessa questão. Então, é preciso que a gente mude, no mínimo, essa composição. Como é que pode o Grupo IPREV 2 votarem? Vota a presidente, vota o Silmar, que é o procurador, 2 titulares, e depois ainda ela tem um voto de Minerva presidente. Tem um voto de qualidade. De quantidade e de qualidade. Isso aí não existe. Não tem como ser qualquer comissão que vai definir um projeto, alguma coisa, se não tem a comissão paritária. Enfim, é um projeto que a gente tem que fazer urgentemente essa reunião com a prefeita. Neto, é contigo. Não, Neto. Gleito, estamos sim, Gleito. Estamos sim. É que você faz parte do indicado como conselho do Grupo IPREV. Perdão, então são 4. Ainda ontem, ainda assim tivemos 5 votos no pedido que a Lucilene fez, que era mudar lá de 4 para 6 indicados, e não conseguimos, só tivemos 5 votos. A maioria do outro lado da gestão venceu. Neto, é contigo. Adilar, o Neto saiu, não vejo ele mais aqui, mas aí, do apanhado que você ouviu aí, tanto da Lucileia quanto do Vitor. Parece que o Sábio está querendo falar, mas está aí sem som. Tá? Enquanto ele arruma o som dele, só 2 informações que eu acho que são importantes. Tá? Primeira questão. O que tem emergência e tem data para ser aprovado até dia 13, que é quando completa 2 anos a reforma da Previdência. É a questão dessa Previdência complementar. O resto não tem prazo para fazer alteração.
Então, a reforma dos benefícios não tem prazo nenhum para fazer alteração. Então, não precisa ser a toque de caixa isso, tá? Pode ser aqui 1 ano, aqui 2 anos, aqui 3 anos, pode, tá? Então, não tem prazo nenhum para alterar, mesmo se não quiser alterar, não altera. Então, eu tenho que ter claro isso. Segundo, na exposição de motivos desse projeto de lei, me parece que tem uma inverdade, tá? Que diz que a maioria dos servidores são velhos, tá? São velhos. Pelo mínimo, com a Lucilé, nós estávamos fazendo um levantamento há poucos dias, que dos servidores administrativos, né? Quantos são 2.000, né, Lucilé, por aí? 2.000 administrativos do município, desses, só 700 são anteriores a 2005. 700 e uns quebrados não chega a 800. Então, que são antes de 2015, digo, né? A maioria entrou nos concursos posteriores aí a 2015. E a maioria é jovem. Tá? Os que ingressaram são jovens. Portanto, tem uma inverdade lá na exposição de motivos, dizendo que nós somos, os servidores do município, são uma população envelhecida e que todo mundo vai aposentar amanhã. Tá? Olhe lá essa fundamentação lá, que me parece que não condiz com a verdade, pelo mínimo a impressão, os números que eu detenho, né? Só esses dois esclarecimentos na questão de que não há pressa aí na questão de qualquer outra reforma. Só nessa do regime de previdência complementar, aí sim, porque é até dia 13, está lá na Constituição determinado. Ainda assim, é até o dia 13, mas lembrando, vai ser até que se crie, que se abra. E só para lembrar, a única empresa, segundo a presidente do Grupo IPREV, que se apresentou aí para capitalizar, né, para ser o gestor, digamos assim, até agora foi só o Banco do Brasil. Você falou do Prev, né? Prev BB aí. Só eles, por enquanto, que já mandaram orçamento, proposta, na verdade, para o município. Tá bom? Joel levantou a mãozinha. Bom dia a todos e todas. Tá? Adilá, primeiro, a minha pergunta, tá, antes de fazer tem uma pergunta, é uma consulta objetiva com relação ao projeto, enfim, de lei, né, que foi aprovado. Lá no artigo 5º, você falou que estava redondo, lá no artigo 5º, tá, tem um parágrafo único que até agora eu ainda não consegui engolir ele direito, tá? Mas ele me parece, pelo pouco entendimento que eu tenho, que ele vai dizer algo que você está dizendo, tá? Porque o que é que ele diz lá? Parágrafo único. O exercício da opção a que se refere o caput deste artigo é irrevogável, é irretratável, devendo observar o disposto do artigo 4, ou seja, essa opção aí, a partir do momento em que você opta, você não pode mais desfazer dela. Tá? É isso que eu estou querendo saber sobre isso. Tá? Mas não é só sobre isso também. Eu tenho uma outra pergunta que já chegou aqui, que aí já vai para aquilo que a gente deveria se preocupar realmente mais. Tá? Concordo, acho que a gente os sindicatos têm que estar unidos, né? E nós temos que, de imediato, né? A Lucilé já falou sobre isso, mas nós temos que ir de imediato com a prefeita, tá? Para mudar essa composição dessa comissão, porque ela não é uma comissão paritária. Pelo contrário. Tá? Pelo contrário, tá? Ela ela se apresenta desproporcional. Por que ela se apresenta desproporcional? Porque você tem a presidente do Grupo IPREV e o procurador do Grupo IPREV. Você tem a representante da prefeitura e a procuradoria da prefeitura. Tá? E aí você distribui. Você tem praticamente, com relação aos sindicatos, tá? Que são representativos de interesse da categoria que vai ser o maior atingido nesse processo, tá? Você tem apenas 3 representações. Ou seja, você tem, de um lado, você tem praticamente 8 ligados ao executivo e ao legislativo, tá? E tem 3 ou 4 ligados diretamente
digamos assim, as categorias. Tá? Isso é desproporcional. Então, essas regras aí a gente precisa mudar urgentemente, porque pelo menos dá o equilíbrio da discussão. Tá? Porque qualquer coisa vai passar assim, e vai passar, e passa mesmo. Tá? Bom, essa é uma questão. A outra questão aí, tá, é que você já falou que essas regras, né, podem ser melhoradas. Tá? Eu até agora não vislumbrei nenhuma melhora, né? O pessimismo aí que o Paulo e que o próprio Vitor já colocou, tá? Que o capeta, né? Dessa área aí eu entendo pouco, tá? Quero distância, tá certo? Contato com o capeta e com, enfim, apesar de hoje ser sexta-feira, né? Mas a questão aí é, em que pode ser melhorado? Então, são essas duas questões. Obrigado. Pronto, Adila, responda, então. Bom, professor Joel, o parágrafo... Começamos aí com a pergunta a respeito do parágrafo único do artigo 5º, né? O parágrafo único do artigo 5º diz: o exercício da opção que refere esse artigo é irrevogável e irretratável, devendo observar o disposto. Tá? Está dizendo o seguinte: o artigo 5º diz que quem já está hoje como servidor do federal, Estado municipal, ele pode optar por essa previdência complementar. O que o parágrafo único está dizendo? Você não pode voltar atrás, se arrepender depois e querer estar lá na aposentadoria integral. Porque, teoricamente, aqui, esse projeto não mexe no tipo de aposentadoria. Você diz, não, eu me arrependi, eu quero voltar agora a contribuir integralmente sobre 14% sobre o meu salário com o Grupo IPREV. Pode voltar atrás? Não. Tanto é que diz que vai se aplicar o artigo 4º, ou seja, o teto da Previdência. Então, quem está no sistema hoje e fizer a opção, não tem a possibilidade de voltar atrás. A única complicação que tem nesse artigo 5º é que ele faz referência aí aos servidores de membro definido no parágrafo único do artigo 1º. Lá fala dos que ingressaram já, né? Então, aqui, na verdade, teria que corrigir só para dizer os servidores e membros de quaisquer dos poderes que tenham ingressado, tá? Em vez de dizer que estão definidos lá, porque lá está restringindo, né? Então, tem um negócio complicado aí nesse artigo 5º, mas o significado é isso, Joel, né? De que, se você optar, não pode voltar atrás depois e querer retornar, contribuir integralmente com o Grupo IPREV. Por quê? Essa lei está pressupondo que vai ter aposentadoria acima do teto, tá? Essa lei está pressupondo que pode haver aposentadorias acima do teto e contribuição acima do teto, tá? Se você optar, não pode voltar atrás, tá? Não pode voltar atrás. Então, basicamente isso. Era só essa questão, me parece, né? A questão da comissão, né? Eu dizia ontem já para a Lucileia que, às vezes, a gente, no Brasil, nós estamos brincando de democracia, tá? Então, criamos comissão para dizer que somos democratas, tá? Só que nós criamos também nessa comissão a minoria, tá? A minoria aí, já sabidamente, a minoria não tem. Esse é o projeto que foi aprovado em uma comissão onde participou todo mundo. Tá, mas eu participei que já lá simplesmente de vaca de presépio, tá? Não tinha. Então, eu dizia ontem à Lucileia que, na minha opinião, os sindicatos têm que discutir a viabilidade de permanecer, inclusive, numa comissão em que simplesmente para dar respaldo a uma retórica de democracia. Né? Criei uma comissão democrática que aprovou um projeto. Só que
quem era interessado estava lá na minoria, que não tinha nem condição de nunca vencer um embate. Tá? Então, penso que nessas democracias que são falhas, nessas democracias insuficientes, a gente às vezes tem que discutir se vale a pena estar lá chancelando a antidemocracia, né? Só isso que eu queria sobre esse comentário aí da comissão, tá? Não sei se esclareci, tá? Adilar, só para lembrar, falei exatamente isso para o Joel na última reunião que esteve aqui, que foi aqui na PUC. Ontem foi lá no núcleo, no jurídico lá, né? Na história modelo. De que o que a gente está chancelando? A palavra foi chancelando, ou seja, para dizer depois, não, foi aprovado com a participação do sindicato do município, da PUC, da ASUNIG, dos representantes de trabalhadores e servidores. Ou seja, eu, inclusive, estou questionando se vale a pena a PUC continuar nesta comissão, porque se não mudar, vai ser sempre assim, 9-3 ou 9-4, porque o Gleison também, tem uma visão também. E só fala só fala às vezes a Lucilé, às vezes o Gleison, e acabou. Os outros só fazem a defesa daquilo. Tanto é verdade para você entender essa falsa democracia. E o Joel também, que é o nosso suplente e pode falar à vontade também na reunião. Outra coisa de lá, essa falsa democracia dessa comissão foi estabelecida, presta atenção, absurdo, foi estabelecida lá no regulamento da comissão, tá? De que, se qualquer membro soltar algum documento que não tenha sido previamente debatido na comissão, pode ser sancionado disciplinarmente na comissão. Já viu um negócio desse? Mas foi aprovado. E durma-se com barulhos desses, né? Não, mas alteraram essa parte, Gil. Eu não vi alteração, não. Eu não vi, não. Só vi alteração e outra coisa. Fala, João. Adilar, ficou faltando as questões aí em que você achou que melhorou, né? Que você já achou nos seus estudos, tá? Não, o que eu estou dizendo que eu não estou dizendo que melhorou, eu estou dizendo que é possível, vamos dizer, estabelecer regras, inclusive melhores. Vocês aqui, o município poderia estabelecer que vai aposentar aos 50 anos? Pode. Está entendendo? É isso que eu estou dizendo, que a autonomia do legislador municipal na aprovação dessa de novas regras de aposentadorias e pensões, tá? Seja na forma de cálculo, seja na idade, seja no tempo de contribuição, tudo isso está em aberto, tá? Está em aberto. Tá? Claro que pelo que eu entendi do que está sendo proposto pelo assessor, tá? Que fala, não sei em nome de quem fala, então, tá? A Lucilé está dizendo que não fala em nome da prefeita, que não fala em nome da diretoria do Grupo IPREV, né? Não sei em nome de quem fala, tá entendendo? Quando eu tenho um assessor, tá? Um assessor e eu boto ele para falar, ele está falando em meu nome, tá? Não tem outra coisa, tá entendendo? É isso que eu entendo. Então, em nome de alguém ele está falando, tá? Não sei, não sou eu que vou dizer. Da Caritas. Tá? Mas aí, o que é que nós temos? De que essa proposta que ele está fazendo, claro que é pior que em relação ao servidor público federal, Joel, tá? Mas pode ser melhor? Pode, tá entendendo? Pode dizer que quem for pela média vai ser 60% das melhores contribuições dele que vai ser levado em conta? Pode. Hoje é 80%, tá? Pode. Então, o que eu estou querendo dizer é dessa autonomia, tá? Foi tirado da Constituição quase tudo em relação às aposentadorias dos regimes próprios de previdência municipal, tá? Quase tudo. Então, cabe ao poder público municipal, legislativo, aprovar as regras que entender por bem. Está entendendo? Pode ser pior, pelo que eu estou vendo aí, pela proposta que vocês estão me retratando, ou pelo rádio peão que está girando até agora, né? De que a ideia desse assessor é que seja pior. Tá? Pior que o servidor público federal. E agora, podemos ter coisas melhores, né? E especialmente em relação ao servidor público federal,
Se você pega, por exemplo, tem estados aí, parece que a Rondônia utiliza 80%, fez a reforma, mas teríamos que olhar aí os vários, quem já fez reforma, né? Como reformou. Né? Então, era um pouco nesse sentido muito mais teórico do que estão propondo, né? Ok. Alguém mais? O Neto voltou, Gil. Ah, Neto, você pediu a mão, parece que a sua internet caiu. Por favor, sua fala agora. Neto? Oi, tá me escutando? Sim. Estava mutado aqui. Bom dia a todos. O Neto está dentro daquela nave espacial que leva a gente agora para o espaço, lá, a gente rica. Gostou? Teve essa nave espacial. Eu acho que eu vou ter que sair, não é nem do Brasil, é logo do planeta, cara, para não pegar nenhuma reforma desse tipo aí. Bom, primeiramente, parabenizar aí ao professor Adilar por desperdiçar aí o tempo dele precioso, né? Poderia estar aproveitando lá nas Bahamas e estar aqui conosco, compartilhando esse conhecimento precioso aí. Muito bem. Eu já venho acompanhando há tempos aí essa discussão, né? Já estou participando aí dessa comissão, embora não faça parte, mas estou participando voluntariamente para já ir me inteirando dessas discussões. E assim, para falar a verdade, eu estou muito preocupado, obviamente, né? Como todos devem estar. E o que me preocupa mais é a fala desse assessor, né? Nessa reunião que nós tivemos lá na APUG, na última, e ele veio falar em nome de alguém, né? Obviamente, como o professor Adilar colocou, e na hora que ele coloca toda aquela discussão, que pega até de surpresa a própria presidente do Grupo IPREV, né? A própria secretária, que ela tinha um outro entendimento. E isso aí causa estranheza, porque assim, foi um sinal bem claro que eles não estão alinhados, porque a presidenta da Grupo IPREV, a Carita, estava com um pensamento, inclusive compartilhando até com o pensamento aí do Adilar, e ele, o Cleito, veio com uma outra linha de raciocínio, uma outra interpretação. Então isso aí é para a gente ficar atentos, né? E é uma discussão, como o Adilar colocou, muito política, e aí vamos ter que unir forças mesmo, todos os sindicatos, todos os servidores, porque os sindicatos não é só a figura do presidente, não adianta só o Joel, o Gil, ou eu, a Lucileia, estar lá presente na Câmara. Não vai adiantar nada. A maioria lá é da base do prefeito e eles vão conseguir aprovar o que eles quiserem. Então tem que ter uma pressão mesmo, tem que ter... Antes disso, uma conversa, né, negociações políticas. Então, assim, se nós mostrarmos forças, nós conseguimos aí, pelo menos, diminuir um pouco esses impactos, né? Essa reforma da Previdência vai nos atingir, obviamente, mas nós temos que minimizar essas questões. E, até agora, pelo que eu pude acompanhar, a discussão foi a criação desse RPC, desse regime de previdência complementar. Ainda não discutiram, pelo menos eu não participei, dos critérios, né, de idade, contribuições, essas coisas. Mas a grande discussão foi essa questão do teto aí, onde o Cleito quis empurrar aí para todos, né, mesmo os que já estão ativos. E isso é muito preocupante, e aí vamos ter que ter uma discussão grande. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, pelo que eu acompanhei, é a desunião dos próprios servidores. Eu acho que a Lucilea tinha começado a colocar lá e a minha internet caiu, eu não pude ouvir, acompanhar. Mas teve uma votação lá, onde era para votar a questão da composição do comitê que vai acompanhar, fiscalizar essa questão do regime de previdência complementar, e os próprios servidores da UNIRG votaram contra. Aí você pega, olha, como é que está essa situação? Onde a gente queria aumentar a composição pelo menos para 6, para que tivesse 3 indicações aí, pelo menos um de cada sindicato, né?
um da APUG, um da Azunirg e outro do município, e os servidores foram contras, né? Então, assim, fica complicado uma situação desse tipo aí. Então, seriam essas considerações. O resto eu não vou nem me alongar aqui, porque vocês já debateram aí bastante. E tem muita luta aí para a gente fazer, né? E temos que ficar de olho e acompanhar. Era isso aí. Lucélia pediu a mão novamente? Sim, só para a gente decidir algumas coisas aqui na reunião, né? Eu acho que é um argumento forte que a gente pode ter com a prefeita na questão da composição dos 12 integrantes, né? Ou muda esse número para poder fazer uma comissão paritária, ou a gente se retira dessa comissão. Eu acho que aí a gente se retirando, a gente faz uma nota, divulga, né? Tem aquele desgaste todo, e já tem uma situação aí na cidade também, de envolvimento, de desgaste do Poder Executivo. Então, assim, eu acho essa sugestão do Gil pertinente para a gente fundamentar e conseguir a paridade na comissão. E aí, Neto, a gente tem que reunir os nossos representantes, porque no caso não foram nem foi os servidores da Unig, mais diretamente falando foi o representante da Unig, né? O Inácio, ele votando contra a proposição que é benéfica para nós servidores. Número de aumento de número do comitê, e também seria benéfico constar na lei o mandato também do comitê, assim como é o Conselho de Previdência. As bases estão na lei, e a lei nos assegura, porque quando vem outro gestor que queira fazer alguma alteração, nós temos a oportunidade de debater isso lá na Câmara. E quando você coloca que poderá ser regulamentado pelo Executivo, ele pode ser feito por decreto e nos pega de surpresa a qualquer momento. E algumas sugestões assim, que eles acham que é benéfico para eles votam a favor, que é óbvio, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia marcar essa reunião com a prefeita, e aí fica alguém incumbido dessa função, e lá com a prefeita a gente tenta alterar esses membros com o fundamento de que, se não alterar, não tiver paridade, a gente vai ser obrigado a retirar, porque lá a gente não está tendo nem voz e nem voto. Era só isso, e finalizo por aqui. Okay. Muito obrigada. Gleidson pediu a palavra, pois não, Gleidson? Bom dia a todos. Só entrei nisso para poder deixar claro em relação à fala do professor Antônio Neto, né? Porque ficou assim como se fosse todos os servidores. Apesar que o professor Gil já deixou bem claro que eu não estou representando lá os servidores técnico-administrativos, ou seja, a Azunib, estou representando o Conselho Municipal de Previdência, né? Que foi designado a poder estar participando. Né? Inclusive, essa proposta, essa alteração aí que eu pedi que fosse, estava 4, né? E é paritário, pelo menos isso, né? E eu pedi que fosse acrescentado para 6, né? Que seria algo que poderia não estarmos participando, né? A PUG, a Zunig e o sindicato, cada um com uma vaga. Tá ligando também? Tá ligando. Ok. Então, desculpa. Fala, deixa eu ligar aberto aqui o microfone. Não, tranquilo, professor. Então, assim, só para deixar claro que às vezes, ainda mais agora, né, que nós estamos assumindo a Zunig, né? E isso aí foi votado, essa vaga para o servidor estar participando, foi algo que foi decidido em assembleia. Então, nós nem estamos ainda na direção da Zunig. Tomamos posse ontem, e eu não sei se nós poderemos estar alterando esse servidor que está representando lá. Tá? Se foi pela assembleia, provavelmente não poderemos fazer isso, tá? Mas caso foi só por indicação, aí sim nós podemos estar alterando essa composição lá que está o representante das Unig, tá bom? Só primeiro para deixar claro essa situação. Vocês sabem que eu sou uma pessoa de luta, principalmente todos que participam no Conselho Superior, que da Unig e em outros locais que eu participo.
tá bom? Agradeço, professor Gil, pela oportunidade e um abraço a todos. Ok, Gleison. Só para lembrar também uma outra coisa que está lá, está dizendo que ninguém pode se abster às votações que forem apresentadas na comissão. Enfim, coisas da democracia brasileira. Mas alguém mais? Neto, você abriu a mão de novo, Neto? Foi. Abri a mão. Estou abrindo a mão aí. Não, só para deixar claro, Gleidson, que eu não queria citar nomes, né? Mas como o Gil já tinha falado, eu falei assim, o servidor, né? Inclusive, assim, quando eu falei servidores, porque assim, nós temos servidores também lá da UNIRG, mas não representando a ASUNIRG, representando outros órgãos, que inclusive às vezes vota contra sim a gente, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas nós temos também outros servidores lá votando contra os nossos interesses. Mas deixar claro exatamente isso, porque estou pregando aqui a união, pregando aqui que os sindicatos tenham unidades, né? Que nós temos forças para cobrar dessas coisas. Com relação a essa questão da reunião com a prefeita, sobre essa comissão, paridade, eu acho pertinente e válido, né? É importante que a gente vá pressionar. Mas eu só quero lembrar que, como a própria presidente da comissão falou, que se eles quisessem, não precisaria nem a gente estar lá. Né? Assim, ela disse, olha, isso aqui é só uma minuta de lei, um projeto que nós poderíamos estar fazendo aqui sem nenhuma representatividade. Tanto é que não tinha nem representatividade da APUG nessa comissão, veio depois, né? A gente pediu a solicitação e entrou, se eu não me engano, o Gil entrou depois. Mas eu acho válido, sim, a gente cobrar essa paridade. Mas o mais importante é lá na Câmara. O mais importante é lá, porque lá onde vai ser votado. Não adianta a gente ganhar na comissão e lá na Câmara a gente perder, né? Tem uma reviravolta. Então, acho que o mais importante também é fazer essa mobilização dos servidores, de todos os servidores municipais, mostrar a importância disso aí, o quão vai ser prejudicial para a gente, para que a gente consiga unir forças e trazer o maior número de pessoas possíveis lá para a Câmara para fazer pressão lá. Né? Ok, Neto. Só para correção, Neto, na verdade, antes da comissão, o Grupo IPREV encaminhou o expediente tanto para o CISEM quanto para a ASUNIG e para a APUG, solicitando o nome para que depois fosse publicado no Diário Oficial do Município a criação ou a relação dos integrantes, tá bom? Só para deixar claro aí também que nem tudo, né? Nem tudo foi feito errado, pelo menos o princípio. Apenas a forma de condução, eu discordo, mas como a Lucilene já desceu também disse, lá, tudo que a gente discordar, a gente vai ser voto vencido já a partir da concepção. Né? Enfim, mas tem um encaminhamento aqui, eu acho que nós já podemos encaminhar para o final da reunião, porque senão agora ele vai ficar só repetindo os assuntos que foram falados desde as 9 horas. Temos aqui quase 1h40 de reunião, 1h35. Então, tem um encaminhamento, e aí eu queria só repeti-lo aqui, porque eu já escrevi aqui, a Lucilene fez a proposta aqui para que a gente possa conversar, né, novamente, fazer aí... cadê? Eu coloquei aqui, onde é que está? Cadê só um minutinho? Enfim, eu não coloquei aqui, gente. Solicitar a reunião com a prefeita, né, pedindo a mudança nos critérios da representação da comissão de estudos para ficar, no mínimo, né, paritária, ou pelo menos um indicado de cada órgão, porque só a prefeitura tem 5 ou 6 órgãos lá representados, sendo 2 do gabinete. Então, fica meio complicado a gente pensar em discussão, pelo menos uma discussão sadia, em discussão de ideias, quando já se sabe que vai ser voto vencido, e o Neto tem razão. Ou seja, diz que já está criando a comissão para que possa levar aos representantes, mas que não precisaria nem fazê-lo, poderia fazer encaminhamento do projeto sem que os representantes... Mas, como sabe, se fizer isso também, leva crítica e cacete, né? Então não fez, mas ainda assim criou uma comissão engessada, como disse o Adilar, bem disse, a falsa democracia de que tem uma comissão estudando uma coisa, mas que, ou seja, como é que eu vou discutir e aprovar o ferro entrando em nós todos, servidores do município? E aí, indistintamente,
todo servidor vai ser prejudicado nesse contexto. Então, eu queria só colocar a aprovação, para a gente pode até solicitar, fazer um ofício conjunto aí, pedindo uma nova reunião, né, com a prefeita para discutir essa questão, e aproveitamos também e discutimos outras questões pertinentes às reformas, porque na próxima segunda-feira já deverá ser apresentado o primeiro, não sei qual que vai ser apresentado pela presidente da comissão, o primeiro, né, dos projetos aí da reforma da Previdência, já aí sim, atacando diretamente os que já estão na ativa ou os futuros que virão na questão de aposentadoria, de temporalidade, de idade, essas coisas todas, tempo de contribuição, que vai ser discutido já a partir de agora. Então, se todo mundo aprova, né, essa reunião, inclusive a gente pode até fazer, viu, Lucilea? A gente pede a reunião e convocar o máximo de pessoas, tanto servidores quanto, né, da APUG e da ASUNIG, que possam comparecer, né, e a gente, enquanto representantes, né, o Joel como... Seu áudio está cortando o seu áudio. O problema é a internet agora, como fechou o tempo, e a internet, então, ela sofre as avarias por conta do tempo nós não temos uma internet confiável, infelizmente, ainda. Tá? Então, vamos considerar aprovado ou vamos aprovar essa questão aí? E o Sábio tem razão, Sábio. Se estiver me escutando, realmente o Inácio deve ter se equivocado lá na hora da votação, porque fica você está falando... O pessoal fica interrompendo as pessoas, não tem uma conversa clara, uma conversa boa, definitiva, sobre o raciocínio que você quer colocar na reunião. Enfim, não sei se é tático, não sei se é, mas, enfim, isso aconteceu. Tá? Então, podemos trabalhar essa questão aí dessa reunião? Todo mundo aprova, sem problema? Ô, Gil, além da reunião, eu gostaria de propor, né, que fosse elaborada uma nota conjunta com os sindicatos dos professores, né, aqui da UNIG, os servidores da UNIG, os servidores municipais, né, e porque assim, nós já temos unidade naquilo que né, quer dizer, as linhas gerais do projeto, né, nós não sabemos o que queremos, né, e o que devemos evitar. Então, fazer uma nota, né, dizer que essas questões estão, né, quer dizer, ameaçadas, estão, né, colocadas, porque é o seguinte, eu penso que se a gente realmente não tiver um processo, né, de integrar mais pessoas, de mobilizar mais pessoas, porque todas as vezes que teve reunião de comissão, seja na Câmara, seja em qualquer lugar, que tinha gente, o comportamento é um. Quando não tem, você pode perceber que o comportamento é outro, né? Então, acho que a gente tem que criar condição para fazer barulho, né? E eu só discordo dessa ideia de que essa coisa da prefeita vai demorar, que não sei o quê. Desgaste político não demora, não. Desgaste político é muito rápido, tá? Não tem esse negócio, isso aí vai acontecer só o ano que vem. Não, isso começa a acertar agora. E a gente tem que aproveitar, sim, né, a oportunidade e jogar aquilo que é interesse nosso. Ok, temos acordo nisso, tranquilo. Tá? Depois a gente somar com o local, pode ser aqui, um espaço pode ser aqui na PUC, que cabem muitas pessoas, né? Pelo menos 120 pessoas. Acho que podemos fazer por aí, então. Então, está aprovada essa proposta, esse encaminhamento? Porque assim a gente fecha já, porque, né? E a gente marca e avisa quando será a reunião, para que a gente possa, então, e quando a prefeita puder nos atender nesse quesito. Pode ser, gente? Ok? Podemos, então, encerrar a reunião, porque já foi dito agora. Vamos esperar os próximos passos agora, e os projetos, assim que forem apresentados, a gente coloca no grupo, cada qual, né? A CISENG, a ASUNIG, a PUG e outras entidades que têm os seus grupos de comunicação, no Zap ou qualquer lugar, vão espalhando para que a gente possa debater. Acabei de colocar agora no grupo da UNIG, dos sindicalizados da UNIG, o que foi aprovado o projeto sobre a criação do RPC e também a justificativa, né, que já não é mais segredo, não é novidade nenhuma, então a gente pode seguir nessa questão, ok? Então eu agradeço, Adilá, a sua disposição aí, né, também a Lucileia, ao Gleidson, ao Marcelo, a quem veio aí da ASUNIG, né, e também do Conselho do Grupo IPREV, que é o Gleidson, e aos colegas que se prontificaram a estar aqui nessa reunião, que a gente possa estar, assim, discutindo realmente esse interesse, porque, olha, 22 pessoas entraram nessa reunião, deu 23, na verdade, mas é muito pouco, perto do tanto que vai se aposentar e que ainda não entendeu o impacto que isso pode gerar na vida de todos nós, independente de... Eu e o Adilard, por exemplo, estamos aposentados,
né? Não sei, né, de repente o povo também não vai querer comer, né, uma beiradinha do nosso salário lá, tudo é possível. Enfim, mas obrigado a todos, então. Agora terminamos a reunião 10h45 e fiquem todos, né, em paz, sucesso, uma boa sexta-feira e tenham todos aí um bom final de semana. Obrigado a todos e todas. Água doce no riacho, eu acho, ali, tilápia, boi dourado, tambaqui. Rio Azuis, Mumbuca, meu jalapão, universo verde solo, meu cantão. Romaria Santa, lá vou eu, Bonfim, Mangabara, Samutamba, Alfinim. Moro bem no coração do meu Brasil, Palmas, capital pujante, solo quente, mãe gentil. Sou tocantinense, esse é o meu melhor estado, terra do capim dourado, da sussa e do querer bem. Franguinho caipira, com pique eu não dispenso, vou te falar o que eu penso, lugar como esse não tem. Romaria Santa, lá vou eu, Bonfim, Mangabara, Samutamba, Alfinim. Moro bem no coração do meu Brasil, Palmas, capital pujante, sol quente, mãe gentil. Sou tocantinense, esse é o meu melhor estado, terra do capim dourado, da sussa e do querer bem. Franguinho caipira, com pique eu não dispenso, vou te falar o que eu penso, lugar como esse não tem. Sou tocantinense, esse é meu melhor estado, terra do capim dourado, da sussa e do querer bem. Franguinho caipira, com pique eu não dispenso, vou te falar o que eu penso, lugar como esse não tem. Ai, ai, eu tenho, lugar como esse não tem. Thank you.